crianças permanecerão no templo, não se importe com o glória a Deus deles, com a adoração deles, com o caminhar deles. Nós estamos aqui no lugar de culto, no lugar de adoração, e a nossa grande preocupação é adorar ao Senhor Jesus, amém? Abra comigo a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versos de 35 ao 38. Um texto maravilhoso, que eu sou apaixonado, um texto conhecido, mas que certamente o Senhor estará falando ao nosso coração por meio dele. Nós estamos tratando do tema do avivamento durante todo esse mês, desde o primeiro domingo, agora já é o terceiro domingo. Domingo de manhã e domingo à noite que eu tenho pregado aqui nesse lugar, eu tenho falado sobre essa questão do avivamento, e hoje nós vamos continuar falando do avivamento numa outra perspectiva. Hoje nós vamos falar do avivamento e a evangelização fervorosa. Vamos ver o que acontece quando estamos cheios do Espírito Santo e como a igreja se porta diante dessa renovação que o Senhor concede ao seu povo. Vamos ao texto da Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 35, diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Pode sentar, aqueles que estão de pé. Diante desse tema tão relevante que nós estamos estudando, desse falar de Deus ao nosso coração durante todo esse mês de junho, que no nosso calendário litúrgico é o mês do Espírito Santo, eu tenho certeza que o Espírito Santo há de trazer essa renovação para a nossa vida e para o nosso coração. E o verdadeiro avivamento, ele sempre vai expandir o coração da igreja com essa compaixão que nós lemos nesse texto, essa compaixão que é demonstrada pelo próprio Cristo, transformando crentes às vezes que não estão frutificando, crentes às vezes que vivem uma vida de esterilidade em ceifeiros ousados na seara do Mestre. Então, o que nós precisamos entender? Cada passo que nós demos aqui durante esse mês, desde o começo, nós falamos sobre a necessidade urgente do avivamento, sobre a nossa condição como igreja do Senhor na face da terra, igreja do século 21, a igreja contemporânea, o que acontece com os evangélicos no Brasil. E olhando, nós nos detemos sobre esse texto, falando da necessidade da igreja, e nós chegamos a uma conclusão. E na segunda mensagem que nós trouxemos aqui, após falar da urgência do avivamento, nós falamos sobre como a nossa vida cristã carece e necessita de uma renovação espiritual. Como nós precisamos voltar ao primeiro amor, como nós necessitamos ter a alegria e a satisfação de servir a Deus, como nós precisamos recuperar a alegria de estar na casa de Deus vivendo a comunhão. Após a pandemia houve um fenômeno muito interessante, não bom, mas as pessoas passaram a olhar a igreja como algo de menos valor. Não importa mais, não necessita mais ir aos cultos, falta-se muitos cultos, crentes que outrora eram fervorosos, começaram a perder esse desejo de estar em comunhão, de estar participando do culto. Afinal de contas, tem a internet, afinal de contas, a gente pode assistir um culto online, e estão esvaziando a igreja. Então, diante dessa condição que nós constatamos, desse esfriamento que está ocorrendo em cumprimento à palavra de Deus, porque o próprio Jesus falou que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. O próprio Jesus, ele vai declarar no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então é uma pergunta
que é uma pergunta retórica e que vai dizer um sonoro não, ou haveria uma escassez de fé. Haveria uma necessidade muito grande de que as pessoas pudessem realmente estarem na presença de Deus. Então esse é o sinal dos últimos tempos, tempos trabalhosos, onde homens estariam pregando a palavra de Deus por interesse próprio, mercadejando a palavra de Deus, onde a palavra de Deus ela deixaria de ser pregada porque as pessoas não iriam querer ouvir a sã doutrina, não iriam querer ouvir a palavra de Deus, iriam preferir constituir pastores para si que pregasse aquilo que era agradável, e é o que nós vemos hoje, o evangelho da autoestima, o evangelho que vai falar da prosperidade, o evangelho que vai falar da conquista, o evangelho que vai falar que você é mais do que vencedor, mas abandona-se o sacrifício de Cristo, abandona-se a pregação da cruz, abandona-se a denúncia do pecado, abandona-se questões que são muito relevantes na palavra de Deus e que às vezes são deixados de lado. Então essa é a realidade da igreja. Avançando sobre o tema do avivamento, nós clamamos a Deus aqui em uma das mensagens para que o Espírito Santo pudesse trazer a convicção do pecado em nosso coração. Nós precisamos tratar o pecado como pecado, nós precisamos ter uma vida de santidade, nós precisamos ter uma vida responsável diante do Senhor, nós precisamos levar as coisas de Deus a sério, e essa mensagem diante de um clamor que nós fizemos aqui pedindo ao Senhor que pudesse tocar em nosso coração, que pudesse falar conosco e pudesse realmente o Espírito Santo nos convencer de pecado. Necessitamos. Então essa é a realidade da igreja. Hoje pela manhã, na quarta mensagem que preguei aqui durante esse mês, nós falamos sobre o avivamento e a sede por Deus, o desejo por Deus, ter o amor pelo Senhor, voltar novamente a essa afeição pelo nosso Cristo, esse Cristo que morre em nosso lugar, que doa a sua vida para nos salvar, e que nós precisamos realmente ter Cristo no nosso coração como algo de muito importante, algo de muito valor. Na verdade, a nossa vida com Cristo é mais importante do que qualquer outra coisa que nós pudéssemos viver nesta vida. A vida com Deus é mais importante do que qualquer coisa, qualquer conquista que nós tivermos nessa vida. Então, diante dessas perspectivas todas que nós trouxemos aqui durante esse mês, e desejoso que o Espírito Santo possa realmente falar ao nosso coração, trazendo todas essas convicções, tratando de cada um de nós, avivando a nossa alma, avivando o nosso coração, avivando a nossa fé, nós chegamos hoje no término desse mês, desse tema, falando sobre uma igreja que é uma igreja operosa. A partir do momento que estamos cheios do Espírito Santo, a partir do momento que estamos realmente buscando ao Senhor e desejando servir a Ele, a nossa vida é uma vida que vai frutificar para a glória de Deus. Então, minhas palavras hoje, quando nós chegamos a essa última mensagem do tema Avivamento Urgente, vai tratar profundamente de temas que nos impactam e que o Espírito Santo possa confrontar o nosso coração, despertar em nós a necessidade urgente de que algo extraordinário aconteça em nosso meio e sentimos de verdade que precisamos de todas essas convicções que nós falamos aqui. Desde a manhã, quando nós aqui fomos impactados, falamos de uma intimidade profunda de Deus, de uma vida abundante de oração, fome da palavra de Deus, e entendemos perfeitamente que a santidade não pode ser uma utopia, mas que esse revestimento de poder é vital para que a gente possa continuar a nossa caminhada cristã. Aprendemos então que precisamos banhar a nossa ortodoxia, a pregação da palavra de Deus, com essa unção viva do Espírito Santo, para que a nossa pregação fira, cure e gere arrependimento. E hoje nós vamos fechar essa série com evangelização fervorosa. E deixe-me te dizer uma coisa: todas as vezes que Deus derramou o seu Espírito na história, todas as vezes que a igreja experimentou uma profunda paixão pelas almas, foi devido ao avivamento que chegou a ela. Então o avivamento sempre deságua em uma evangelização urgente. A evangelização fervorosa
simplesmente é um sinal, é um retrato de que está ocorrendo um avivamento bíblico e que o Espírito Santo então hoje aqueça a sua igreja para que ela saia do comodismo e vá lá fora, onde os pecadores estão, para que nós possamos pregar a palavra de Deus. O texto que nós estamos lendo, se nós observarmos, mantenha a sua Bíblia aberta, Evangelho de Mateus, no capítulo 9, verso 35, logo a primeira palavra nos chama a atenção. A primeira palavra do versículo 35 vai dizer que Jesus, ele percorria todas as cidades e povoados. E isso então vai nos ensinar uma coisa muito importante, muito importante. A seara realmente é grande. Jesus, ele vai sair das sinagogas, ele não vai ficar somente no templo, mas a palavra de Deus vai dizer que ele percorria todas as cidades e aldeias, ensinando, pregando a palavra de Deus, fazendo com que as pessoas pudessem ouvir o evangelho do reino. A Bíblia vai dizer que ele curava as enfermidades, curava a moléstia entre os povos, e ele não esperava o povo chegar até ele. A Bíblia vai dizer que Jesus ia ao encontro dessas pessoas, percorriam as cidades e as aldeias. Outra coisa que nos chama a atenção nesse texto é que, diante das calamidades que as pessoas estão apresentando, toda sorte de doença, enfermidade, o verso 36 vai dizer para a gente que ele, vendo as multidões, ele se compadecia delas. O olhar de Jesus sempre foi sobre os necessitados. O olhar de Jesus sempre foi sobre essa multidão de pessoas que estão sofrendo. Jesus sempre olhou para essas pessoas e ele sempre agiu em direção a essas pessoas. Então, esse olhar de Jesus, esse modo de Jesus ver as pessoas que estão em necessidade, deve nos chamar a atenção e deve ser uma realidade na nossa vida. Nós precisamos desse avivamento para que esse olhar de Jesus também seja o nosso olhar. Para que nós também possamos olhar para as pessoas que estão à nossa volta e sentirmos o que Jesus sentia. E o texto vai prosseguir dizendo que ele vê as multidões, e a Bíblia vai usar uma palavra que ela é muito forte, que é compadeceu-se delas. A palavra de Deus, quando vai usar essa questão do compadeceu-se, é uma palavra que a gente vai traduzir por dor. Jesus está sentindo dor nas suas entranhas, no seu íntimo. Jesus olha para os necessitados, para as pessoas que estão ali como caídas pela estrada, como pessoas que não têm pastor que as apacente, como pessoas que estão sendo espoliadas, que estão abandonadas pelo caminho, que estão como que feridas. E o texto da palavra de Deus vai dizer que Jesus olha para a condição das pessoas em sua geração e sente dor. Nós hoje não conseguimos sentir essa dor. Nós hoje cada vez estamos nos fechando mais no mundo individualista. Cada vez nós estamos nos tornando mais individualizados, aonde o que importa são as nossas necessidades. Quando o que importa é aquilo que nós estamos sentindo. Nós não estamos preocupados com a dor de quem está do nosso lado. A gente observa, por exemplo, que uns sinais desse tempo é o abandono dos nossos velhos, dos nossos pais, dos nossos vovôs. É comum as famílias se livrarem das pessoas que se tornam idosas. É comum as pessoas abandonarem essas pessoas pelo asilo, pelos hospitais e nem ligarem mais. Então, é um mundo onde as famílias não estão interagindo mais dentro de casa, onde não há mais um diálogo relevante dentro de casa, cada um no seu celular, cada um na internet, cada um no seu quadrado, e cada vez mais nós estamos nos tornando individualistas, fechados no nosso quarto. Os pais não conhecem os filhos não conhecem os pais, não interagem, e a gente vai se tornando cada vez mais insensível. Se nós vivemos essa realidade dentro da nossa casa, o que dirá com o que está lá fora? O que dirá com as pessoas que estão à nossa volta? Nós olhamos hoje para o que está caído na estrada e passamos de largo.
nós olhamos para as pessoas necessitadas à nossa volta e nós preferimos mudar o rumo do nosso caminho para não se deparar com essas pessoas. Então, nós necessitamos que o Espírito Santo venha fazer essa obra no nosso coração, para que essa insensibilidade saia de nós, para que, como povo de Deus, como povo que foi chamado pelo Senhor, como igreja do Senhor, a vida das pessoas possa nos importar. Então, o texto é muito claro sobre questões como essa. Jesus vai compadecer-se dessas pessoas porque elas estavam aflitas e exaustas. E essas palavras também são muito, muito fortes. São pessoas que são descritas aqui como se elas estivessem feridas, como se elas tivessem sido atacadas por marginais e estivessem feridas, caídas pelo caminho. É a palavra que vai se referir a aflitas e exaustas, como se elas tivessem apanhado muito e estivessem sem condição de se levantar por si só. Essa era o retrato daquela sociedade. E não é diferente para os nossos dias o retrato do que está acontecendo conosco. Vamos dar uma volta por São Gonçalo. Vamos dar uma volta pelas ruas de Pachecos, pela rua de Santa Isabel, pelas ruas de Lagoinha, pelas ruas do Bichinho, pelas ruas de Jardim Catarina, e nós vamos ver a calamidade que nós estamos vivendo. Pessoas prisioneiras do pecado, pessoas prisioneiras das drogas, pessoas que carecem de ouvir a palavra de Deus. E quem é que vai pregar para essas pessoas? Quem é que vai transmitir o amor de Deus a essas pessoas? Quem é que vai levar a palavra de Deus a essas pessoas? Somos nós. Então, não temos força, não estamos fazendo isso, não estamos sentindo a dor do outro, não estamos colocando a miséria do outro no nosso coração, não temos essa compaixão que havia em Jesus, e é por isso então que a nossa constatação nesse mês é: Senhor, aviva o nosso coração, aviva a nossa alma, para que a gente saia de uma vida tão egoísta, de uma vida tão voltada para si mesmo, e que possamos de fato nos importar com aqueles que estão necessitados à beira do caminho. Uma coisa que o texto vai dizer para a gente é que a partir desse olhar de Jesus, e a partir de Jesus dirigir-se aos seus discípulos, e ele dirige os seus discípulos e vai dizer: olha, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Há muito trabalho. Há muito trabalho. A voz de Deus continua ecoando. A voz de Deus continua chamando pessoas. Vamos nos lembrar do profeta Isaías, quando a voz de Deus clama: quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? A quem eu enviarei? Nós vamos ver a voz de Deus clamando muito antes, lá no Éden, quando Deus vai dizer para Caim: a voz do sangue do seu irmão clama desde a terra. Então nós vamos ter a plena certeza de que há uma necessidade, que a voz de Deus continua chamando o seu povo. Jesus nesse texto vai dizer assim: olha, a seara é grande, olha aí para a seara, tem muitas coisas para serem feitas. Nós não podemos achar que igreja é só para a gente vir, cantar e voltar para casa, mas nós precisamos compreender que nós estamos nesse mundo para pregar a palavra de Deus. Nós somos testemunhas do Senhor. E a promessa de Jesus é que Ele vai nos dar poder para que a gente possa testemunhar. Nós precisamos nos incomodar com os bancos vazios da igreja, nós precisamos nos incomodar com os vizinhos que estão à nossa volta, nós precisamos sentir a dor das famílias que estão sendo destruídas, das crianças que estão se perdendo, solapada pela marginalidade, crescendo em meio às drogas, vendendo drogas, se tornando traficantes, e nós, como Igreja de Cristo, temos que reagir em direção a essas pessoas. Por isso que Jesus está dizendo: a seara é grande, há muita coisa para a gente fazer na casa de Deus, e a primeira grande missão que nós temos é pregar o Evangelho, é testemunhar desse amor de Jesus. As pessoas precisam conhecer a Jesus, e as pessoas vão conhecer a Jesus através de mim e de você. As pessoas precisam conhecer o Evangelho verdadeiro, e vai conhecer esse Evangelho através de mim e de você. Então, 3 verdades eu extraio desse texto. Primeira verdade: o avivamento nos dá os olhos e as entranhas de Jesus Cristo.
A obra do Espírito Santo em nós é nos fazer parecidos com Jesus. A obra do Espírito Santo em nós é modelar em nós Cristo. É como se nós fôssemos uma escultura, onde o Espírito Santo vai trabalhando dia após dia para nos fazer semelhantes a Cristo. A própria palavra cristão significa pequenos cristos. E aí esse avivamento, esse derramar do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre crentes regenerados, sobre crentes já salvos, sobre crentes que pertencem ao Senhor, que realmente teve um encontro com Jesus, mas nós precisamos desse banhar do Espírito Santo. Nós precisamos de ser encharcados pelo Espírito Santo, crentes que amam a Jesus, crentes que creem em Jesus Cristo, mas que não têm vivido esse tipo de vida que a palavra de Deus nos convida. Então nós precisamos que o Espírito Santo venha trazer para nós, para mim, para a sua vida, olhos e entranhas, sentimento, coração que há em Jesus Cristo. O texto vai nos mostrar que Jesus percorria. E o primeiro sinal de uma igreja que precisa de avivamento é que ela olha para os perdidos com frieza, com indiferença e com um julgamento de moralidade. Temos evangelizado com os olhos secos demais. Nós falamos de Cristo com um tom burocrático, sem urgência. Pessoas morrem e caminham para o inferno bem diante dos nossos olhos, nas nossas ruas, no nosso trabalho, e isso não nos faz mais chorar. Nós temos relato, por exemplo, de homens como Jonathan Edwards, um pregador do século XVIII, século XVII, século XVIII, em Northampton, um filósofo de mente brilhante, que ao receber o avivamento de Deus, em banhar-se de lágrima diante de Deus, ele foi revestido com essa unção, e a sua pregação converteu milhares de pessoas e abalou os Estados Unidos naquela época. Todos nós conhecemos na história da igreja o que acontece com os morávios. Os morávios, também no século XVIII, através do conde Zinzendorf, eles começam a orar, pedindo a Deus que desse um quebrantamento de coração. Eles começam a orar numa pequena comunidade, mas essa pequena comunidade é visitada pelo Espírito Santo, e a história vai dizer que aquela reunião de oração durou nada mais, nada menos do que 100 anos. 100 anos ininterrupto de oração aquela comunidade viveu. O avivamento então trouxe coração para aquelas pessoas, trouxe os olhos de Cristo. Os morávios foram talvez o grupo na história de servos de Deus que mais enviaram os missionários pelo mundo. A segunda verdade que eu extraio desse texto é que esse avivamento nos tira da omissão. No versículo 17, o Senhor vai dizer: a seara é grande. 37, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Então o diagnóstico do Senhor denuncia a nossa missão, no sentido de nos mostrar que o nosso pecado hoje em dia é estarmos acomodados dentro da igreja. Nós nos trancamos dentro de 4 paredes, numa liturgia bonita, num culto bonito, num lugar confortável, mas nós precisamos olhar para quem está precisando e clamando por socorro. O verdadeiro avivamento é essa força de Deus que impulsiona a igreja a testemunhar com vigor. Se você olhar para a sua realidade nessa noite, como tem sido a sua vida de testemunho? 5% somente da igreja está conduzindo outras pessoas a Cristo. 95%, isso é uma estatística muito séria, não está trazendo pessoas a Jesus. E nós precisamos mudar essa realidade. A terceira grande verdade que eu trago desse texto é que o avivamento, esse derramar do Espírito Santo sobre o nosso coração, nos une à paixão dos pioneiros da fé. Quando nós olhamos para o versículo 38, quando Jesus diz: rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros, então quem ora com esse nível de entrega é consumido pela sua própria oração. Quando você começa a orar pedindo a Deus que mande ceifeiros, você é o primeiro voluntário. Você começa pedindo trabalhadores e termina sendo enviado pelo Senhor. Então a evangelização apaixonada é a marca de muitos homens de Deus que nós encontramos na Bíblia. Foi a paixão do próprio apóstolo Paulo. Ele vai dizer assim: ai de mim se eu não pregar o evangelho.
Foi o clamor do próprio Jesus em muitos textos que eu destaco aqui, um que ele vai dizer assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos. Nós vamos ver na história da igreja um homem como John Knox, que ele vai se colocar de joelhos e ele vai dizer assim: dá-me a Escócia, senão morrerei. E a Escócia toda é alcançada pelo Senhor. Nós vamos ver, por exemplo, o brado de John Wesley, quando ele vai dizer: o mundo é a minha paróquia. Nós vamos ver a história da igreja David Brainerd, que pregando a palavra de Deus, os indígenas de pele vermelha nos Estados Unidos, vomitando sangue, mas pregando a palavra de Deus. E assim nós temos na história, pioneiros, homens de Deus que foram encharcados pelo Espírito Santo e que entenderam que a evangelização é a cruz do coração de Deus. E a ordem do dia para todos nós é que nós devemos sair de quatro paredes e pregar a palavra de Deus. É uma tarefa para ser feita hoje e não depois, para ser priorizada e nunca preterida. Então eu concluo essa mensagem nessa noite, meus irmãos, e toda essa série sobre avivamento urgente, convergindo para uma única pessoa: Jesus Cristo. Ele é o nosso grande modelo, o homem que dedicou cada segundo da sua existência aos perdidos. A Bíblia diz que Jesus, ele declara em alto bom som: eu vim para salvar e buscar aqueles que se haviam perdido. Então Jesus vem para isso, para buscar as suas ovelhas que estavam perdidas. Ele não apenas teve compaixão teórica. O próprio Cristo, ele vai materializar essa compaixão se entregando na cruz, doando a sua própria vida, nos amando até o fim, entregando a sua vida para resgate de muito. Na cruz ele absorve o castigo da nossa esterilidade, do nosso egoísmo, da nossa falta de amor. E hoje o Cristo ressurreto, que detém toda a autoridade dos céus e na terra, ele sopra sobre os seus discípulos, ainda continua soprando, e vai dizer: assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. O avivamento que tanto buscamos nessa série, não é para a nossa vaidade espiritual, mas é para que o cordeiro que foi morto receba a recompensa do seu sacrifício, para que muitas pessoas conheçam a Jesus e se convertam a Jesus. Nós não convertemos ninguém, nós não temos o poder de convencer ninguém, só quem converte é o Espírito Santo, só quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, só quem traz o homem aos pés da cruz é o Espírito Santo, mas a nossa obrigação é pregar a palavra de Deus. Então, como igreja local, a resposta de Deus a essa série de mensagens também não está ficando só na teoria. Olhe para o que está acontecendo aqui hoje. Agora mesmo, essa palavra que nós estamos pregando, nós teremos a alegria pastoral de receber uma nova família como membro do corpo e de batizar a pequena Cecília. Mas o agir de Deus na nossa igreja não para só por aqui. Isso é apenas o começo das torrentes da graça de Deus que o Senhor está derramando. Se nós olharmos para o próximo domingo, no dia 28, nós celebraremos batismo de mais 12 crianças pela manhã e a recepção de mais 13 pessoas à noite. Então preste atenção nisso. O batismo da Cecília hoje e a recepção dessa família hoje, somado à colheita bendita que faremos no dia 28, são sinais visíveis e palpáveis e inegáveis de que o Senhor da Seara está nos visitando. Deus está quebrando a nossa esterilidade, Ele está gerando filhos espirituais em nosso meio, está resgatando famílias inteiras do império das trevas. E estes atos não podem ser encarados apenas como rituais bonitos em nossa liturgia. Elas precisam ser um espelho e nos confrontar e nos impulsionar, porque quantas outras Cecílias estão nas ruas de nossa cidade esperando que nós preguemos o Evangelho? Quantas outras famílias e adolescentes estão cansados, abatidos e esmagados pelo pecado, como ovelhas que não têm pastor, aguardando que cada um de nós possamos sair e pregar a palavra de Deus, possamos sair das quatro paredes e alcançar essas famílias. Então, se nós queremos uma igreja viva,
revitalizada e genuinamente avivada, nós precisamos nos apaixonar desesperadamente pela evangelização. Que esse milagre que nós estamos testemunhando, de graça de Deus sobre a nossa vida, dessa grande colheita que nos aguarda hoje, no próximo domingo, que isso possa incendiar o nosso coração de gratidão, mas também que isso possa produzir em nós uma santa e urgente necessidade, porque a seara está madura. Que o Senhor nos encontre de joelhos, com os olhos cheios de lágrimas, de paixão pelos perdidos, com as mãos prontas para o trabalho e os pés velozes para anunciar as boas novas. Oremos, irmãos, ao Senhor da seara, para que Ele possa fazer essa obra em nós e através de nós. Que a palavra de Deus pregada nessa noite possa realmente incendiar o nosso coração. Não porque eu estou pregando, mas porque a palavra de Deus ela é poderosa e não volta vazia. Que a palavra de Deus possa achar lugar no seu coração, não porque um pregador está aqui no púlpito, mas porque o Espírito Santo é aquele que age em nosso meio, é aquele que quebra o nosso coração, é aquele que nos convence das nossas necessidades, dos nossos pecados, da nossa miséria e do quanto nós precisamos do Cristo. Você que entrou aqui nessa noite, que ainda não rendeu a sua vida a Jesus, faça isso nessa noite. Se a palavra de Deus se manifestou no seu coração, se o Espírito Santo está falando com você, talvez você entrou aqui afastado do Evangelho, talvez você entrou aqui distanciado da comunhão, um dia pertenceu à comunhão e hoje está longe, saiba que o Senhor está te chamando e o Espírito Santo é poderoso para falar ao seu coração. Ore comigo nesse momento. E se você sentiu a voz de Deus no seu coração e quer entregar a sua vida a Jesus, faça isso nesta noite. Através dessa oração, renda a sua vida ao Senhor. E no final do culto você me procura e fala assim: pastor, eu entreguei a minha vida ao Senhor. E eu quero que o Senhor me ajude. E nós vamos ter todo o prazer de caminhar com você para a glória do nome de Jesus. Ore comigo, meu querido. Senhor Deus, é a tua palavra. Palavra, Senhor, que o Senhor diz que não volta vazia. Palavra, Senhor, que é poderosa, que é mais poderosa do que qualquer espada de dois gumes, que ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Palavra que é dita como um martelo que esmiuça a penha, que quebra pedra do nosso coração. Então, Deus, faça conforme o seu querer nessa noite. Transforme a nossa vida, transforme a nossa igreja, que essa alegria que nós estamos sentindo hoje por receber essa família, e a alegria que nós estamos sentindo por receber tantas pessoas no dia 28, que isso possa ser um sinal claro do soprar do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida e sobre o nosso coração. Que seja um sinal claro, Senhor, de um mover grandioso que o Senhor quer fazer nesse lugar. Que seja um sinal claro, Senhor, do derramar do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Ó Jesus, nos reveste com Teu Espírito. Ó Jesus, incendeia o nosso coração. Ó Jesus, inflame a nossa alma. Ó Jesus, abre os nossos olhos para que nós possamos ver os campos que estão brancos. Ó Jesus, nos faça amar as pessoas que estão caídas à beira do caminho. Nos livre, Senhor, desse pecado da omissão. Nos livre, Senhor, de sermos insensíveis às necessidades das pessoas que estão à nossa volta. Ó Espírito Santo, faz essa obra em nós. Só o Senhor pode realizar essa obra. Só o Senhor pode falar profundamente ao nosso coração. Só o Senhor, ó Pai, pode avivar, ó Deus, a sua igreja. É a tua noiva, é o teu povo, Senhor. Aviva a igreja aqui em Pachecos. Aviva cada coração e derrama o seu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, é a oração que eu faço. Crendo, Senhor, no seu milagre e agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor há de fazer em nós e por nós.